A consciência é um fenômeno essencial para a experiência humana e, no entanto, continua completamente envolta em mistério. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e buscadores espirituais se dedicaram a investigar o que realmente significa estar consciente. E mesmo com todos os avanços da ciência e da tecnologia, a consciência continua a desafiar nossa compreensão, como uma presença enigmática no coração do universo. Somos capazes de pensar, sentir, perceber o mundo ao nosso redor e questionar nosso próprio propósito. Mas será que essa capacidade de refletir sobre nós mesmos, de experimentar emoções e atribuir significados, é apenas um subproduto de processos físicos em nosso cérebro? Ou será que a consciência revela uma dimensão mais profunda, uma conexão direta com a essência do próprio universo? A ciência moderna fornece explicações impressionantes sobre como o cérebro funciona, como as células nervosas se comunicam e como as redes neurais processam informações. No entanto, essa ciência da mente permanece em silêncio diante de uma pergunta crucial: como essa complexa máquina biológica dá origem a um mundo subjetivo interno que cada um de nós conhece? Como os processos físicos se traduzem em experiências, em uma dimensão interior acessível apenas a um ser consciente? O universo, vasto e misterioso, com suas galáxias distantes, estrelas e planetas, pode até existir independentemente da nossa percepção. No entanto, é a consciência que transforma essa vastidão em algo que podemos experienciar, dando a cada evento, a cada elemento, um significado. Mas será que nossa consciência e o universo estão, de alguma forma, entrelaçados, conectados em um nível fundamental? Essa pergunta é, ao mesmo tempo, inquietante e fascinante. E, de certo modo, ao buscarmos compreender a natureza da consciência, estamos também desvendando algo sobre o próprio universo. Pois, se a consciência não é apenas um efeito colateral, mas uma característica intrínseca da realidade, isso muda profundamente nossa compreensão do mundo em que vivemos e do nosso papel dentro dele. Então, o que você acredita ser o papel da consciência? Você acha que essa capacidade de estar consciente é apenas mais uma função biológica? Ou ela aponta para algo maior, algo que transcende o mundo material e toca os alicerces do próprio cosmos? Hoje, com essas perguntas em mente, vamos explorar a natureza e o propósito da consciência, e como esse fenômeno extraordinário pode estar conectado a um mistério ainda mais profundo: o propósito universal. Hoje, eu gostaria apenas de refletir com você sobre algumas hipóteses e questões a respeito do papel da consciência e sua conexão com o universo. E, se você se sentir à vontade, me diga qual é a sua visão sobre esse assunto. Se olharmos de perto para a estrutura do universo, encontramos algo surpreendente. Cada elemento, cada força, cada constante que regula o funcionamento do cosmos parece estar finamente ajustado com uma precisão impressionante. Pequenas variações em qualquer uma dessas forças poderiam ter criado um universo completamente diferente, um universo incapaz de sustentar a complexidade que chamamos de vida. Considere, por exemplo, a força da gravidade. A gravidade é a força que mantém estrelas, planetas e até mesmo galáxias unidas. Mas, se essa força fosse apenas um pouco mais forte ou mais fraca, a existência da vida seria impossível. Se fosse ligeiramente mais intensa, as estrelas teriam se formado com menos material e teriam durado muito menos tempo, consumindo rapidamente sua energia e impedindo o surgimento e a evolução de formas de vida complexas. Por outro lado, se fosse ligeiramente mais fraca, as estrelas jamais teriam atingido temperaturas suficientemente altas para produzir os elementos pesados que formam a base da vida, como o carbono e o oxigênio. Em ambos os cenários, um universo sem vida. E não é só a gravidade. A carga do próton, a força nuclear forte, a constante cosmológica, cada uma dessas forças opera com uma precisão que é surpreendente, mesmo sob os mais rigorosos cálculos científicos. Se alterássemos levemente qualquer um desses parâmetros,
o equilíbrio delicado que sustenta a vida como a conhecemos deixaria de existir. Não haveria planetas, nem estrelas, e certamente nenhuma complexidade necessária para a consciência. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: o universo é, então, um produto do acaso? Ou existe uma intencionalidade implícita na forma como ele foi configurado? Essa precisão extrema e os valores exatos que permitem a existência da vida parecem, de certo modo, sugerir uma inclinação do universo em direção à criação, à complexidade e à consciência. É como se o próprio cosmos estivesse ajustando suas leis para que algo além da mera matéria pudesse emergir, algo capaz de observar, refletir e atribuir sentido à sua própria existência. Essa ideia de ajuste fino tem sido interpretada de várias maneiras ao longo do tempo. Alguns veem essa precisão como evidência de uma mente superior ou força que orquestrou a criação de tudo o que conhecemos. Outros propõem que vivemos em um universo entre muitos outros, e que, por acaso, o nosso é compatível com a vida. Independentemente da resposta, o fato de estarmos em um universo cujas condições permitem a existência de seres conscientes não pode ser ignorado. Isso levanta a possibilidade de que o universo, em vez de ser apenas um ambiente físico, possa estar predisposto a favorecer a vida e, por fim, a consciência. Para alguns, a existência desses parâmetros cuidadosamente ajustados parece indicar que o universo não é apenas um conjunto de leis e reações. Talvez, assim como a consciência transforma nossa experiência de vida, o universo em si seja movido por uma predisposição a gerar seres que possam experimentar a realidade, como se a consciência fosse o destino final da crescente complexidade do universo. Desde as primeiras perguntas humanas até os avanços da ciência moderna, parece haver um fio condutor em nossa busca para entender não apenas o que somos, mas por que existimos. Nesse sentido, a consciência não seria um simples fenômeno individual, mas uma manifestação que transcende nosso ser, tornando-nos uma extensão viva do cosmos. Carl Sagan disse certa vez: somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Essa ideia transforma nossa compreensão da consciência, sugerindo que não somos meramente organismos isolados tentando entender o universo ao nosso redor, mas expressões do próprio universo em sua tentativa de se compreender. Cada pensamento, cada sentimento e cada pergunta profunda sobre nossa existência não é apenas um evento mental, é o universo observando a si mesmo por meio da nossa experiência. Se a matéria, ao longo de bilhões de anos, evoluiu até alcançar a complexidade da mente humana, então nossa consciência pode ser o espelho através do qual o universo se vê. Essa perspectiva redefine o papel da humanidade. Se de fato somos expressões do universo tentando entender sua própria essência, então nosso propósito não é apenas sobreviver, mas participar de algo muito maior. A curiosidade que nos impulsiona a explorar a vastidão do cosmos, a busca por significado e a sede por respostas podem ser expressões dessa conexão profunda. Não estamos apenas no universo, somos parte essencial dele, conectados por nossa capacidade de experimentar e dar significado ao que nos cerca. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Somos meros observadores passivos, limitados a interpretar o que o universo nos apresenta? Ou, ao refletirmos sobre o cosmos e tentarmos compreender a vastidão ao nosso redor, estamos também moldando a realidade? Quando um ser consciente observa o universo, transforma sua percepção em algo mais, uma interação significativa. A experiência humana, com sua profundidade e complexidade, pode ser o elo entre o observador e o observado, uma interação que reflete uma união fundamental entre o ser e o cosmos. Se a consciência humana é realmente um reflexo do universo, então não estamos apenas descobrindo o cosmos, estamos descobrindo a nós mesmos como parte integral de uma realidade maior. Cada experiência, cada insight, cada avanço em nossa compreensão pode ser um passo no processo de autodescoberta do próprio universo. Nesse sentido, a consciência não é apenas uma característica da humanidade,
mas um fenômeno cósmico, um processo contínuo que transcende a individualidade e toca a essência universal. Nossa identidade como seres conscientes pode ir muito além de qualquer definição limitada. Podemos ser, ao mesmo tempo, únicos e universais, uma expressão de algo maior que busca, por meio de nós, compreender e realizar a si mesmo. Ao longo da história, ciência e espiritualidade muitas vezes foram vistas como caminhos opostos, cada uma abordando o mistério da existência a partir de perspectivas aparentemente irreconciliáveis. A ciência baseia-se na observação e na compreensão dos processos físicos que regem o mundo material, buscando explicações detalhadas sobre como os fenômenos surgem e se desenvolvem. A espiritualidade, por outro lado, busca entender o propósito mais profundo da vida e seu significado, explorando o que pode existir além do tangível, uma dimensão que transcende o físico. No entanto, ao mergulharmos na questão da consciência, vemos que ambas as abordagens não apenas investigam o mesmo mistério, como também se complementam de formas cruciais. Para a ciência, a consciência é um enigma, porque não se encaixa totalmente no modelo tradicional de causa e efeito. Cientistas tentam compreender como a atividade elétrica e química do cérebro resulta em experiências subjetivas, um problema conhecido como problema difícil da consciência. Na visão materialista, a consciência emerge como um subproduto da complexidade cerebral e da evolução biológica, um efeito secundário que surgiu ao longo de milhões de anos. Contudo, pensadores como o filósofo Thomas Nagel e o cientista Philip Gore desafiam essa visão puramente materialista. Nagel, por exemplo, argumenta que, ao considerarmos a consciência apenas como um subproduto da matéria, estamos ignorando aspectos essenciais da realidade. Ele sugere que a consciência é uma característica fundamental do universo, algo que não pode ser reduzido a processos puramente físicos. Para Nagel, compreender a consciência exige uma expansão de nossas teorias científicas, incluindo a mente como um elemento inerente da existência. Philip Gore, por sua vez, propõe uma visão chamada panpsiquismo, que considera a consciência uma propriedade universal, presente, em algum grau, em todas as coisas, até mesmo nas partículas mais básicas. Essa ideia, embora controversa, oferece um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade, a noção de que a consciência permeia toda a realidade. Assim, o universo não seria uma máquina sem propósito, mas sim uma estrutura viva e consciente, em diferentes graus de complexidade. A espiritualidade, por outro lado, sempre sustentou a ideia de que a consciência tem uma origem transcendente. Desde as tradições filosóficas orientais até o pensamento ocidental, a consciência é frequentemente interpretada como uma expressão do divino, ou como uma ponte entre o ser humano e aquilo que chamamos de realidade última. Essa visão nos convida a considerar que a consciência não é algo que simplesmente acontece, mas sim um aspecto intencional, uma ferramenta por meio da qual o universo, ou a existência em sua forma mais pura, forma de se expressar e se experimentar. Essa abertura para a possibilidade de que a consciência seja fundamental à natureza do universo representa uma mudança significativa na maneira como interpretamos o mundo. Ao combinar investigações científicas com as questões levantadas pela espiritualidade, permitimos uma visão mais rica, que não se limita a uma única explicação, mas acolhe a possibilidade de que o universo, em toda a sua profundidade e complexidade, seja um lugar onde o propósito e o significado emergem naturalmente. Afinal, ao tentar entender a consciência, não estamos apenas desvendando um mistério do cérebro humano, mas também explorando um dos aspectos mais profundos do próprio universo, um elo que nos conecta ao grande mistério do qual fazemos parte. A consciência não apenas observa a realidade, mas dá sentido a ela. É por meio da consciência que experimentamos valores como o bem, o mal, a beleza e o sofrimento. Sem consciência, esses conceitos simplesmente não teriam lugar no universo, eles nem sequer existiriam. É ela que nos permite ver algo como valioso, digno ou significativo.
Alguns pensadores acreditam inclusive que o valor vai além de uma construção humana, seria um aspecto fundamental da existência, acessível apenas por meio da consciência. Essa visão, muitas vezes chamada de realismo de valores, sugere que os valores transcendem nossas interpretações individuais e culturais. Quando sentimos alegria ou dor, amor ou perda, não estamos apenas reagindo a estímulos físicos, estamos conectando nossa consciência a algo mais profundo, algo essencial ao próprio universo. Sob essa perspectiva, a simples capacidade de reconhecer valor, de ver beleza nas estrelas, de sentir compaixão pelos outros ou encontrar paz em momentos de silêncio pode ser um reflexo de uma ordem superior, uma conexão entre nossa percepção interior e uma verdade que existe além de nós. Em outras palavras, nossa consciência nos permite tocar aspectos do universo que possuem significado em si mesmos, independentemente da nossa presença. No campo da física quântica, as descobertas vão além da matéria visível e desafiam nossa percepção da natureza da realidade. Algo surpreendente emerge ao observar o comportamento das partículas quânticas. Quando medidas, essas partículas parecem escolher um estado específico, como se a presença de um observador consciente influenciasse seu comportamento. Com isso em mente, surge uma pergunta. Se o ato de observar muda o comportamento das partículas, será que a consciência é um elemento ativo na construção da realidade? O físico John Wheeler foi um dos que propuseram a ideia de que a própria presença do observador é essencial para que o universo exista como o conhecemos. Segundo ele, a consciência não apenas observa, mas participa ativamente do processo criativo do universo, como uma peça essencial da dinâmica cósmica. Essa noção desafia a visão tradicional de que a realidade é independente de nossa percepção, sugerindo que, de alguma forma, o ato de perceber molda o que é percebido. Esse conceito, conhecido como retrocausalidade, questiona a compreensão linear de causa e efeito, considerando que a consciência pode influenciar o curso da realidade. Assim, a consciência é elevada ao status de co-criadora, uma força que interage com a essência do universo e participa do seu desdobramento. Essa visão nos convida a repensar nosso papel na realidade que nos cerca. Talvez sejamos mais do que observadores passivos, nossa própria consciência pode ser uma expressão ativa do universo em contínua evolução. Diante de todos os mistérios e complexidades que envolvem a consciência, surge uma possibilidade que redefine nosso entendimento do universo. E se a consciência não for apenas um efeito do acaso, mas um elemento necessário? Um imperativo cósmico? Essa hipótese nos leva a considerar que o universo em si pode estar em um processo contínuo de evolução, um desenvolvimento que busca não apenas formar estruturas físicas, mas também expandir a presença da consciência. Essa ideia sugere que a consciência não é um fenômeno isolado, surgido sob condições excepcionais, mas sim uma expressão fundamental da própria natureza do cosmos, como se, ao longo de sua existência, o universo tivesse avançado rumo a um ponto de complexidade onde a consciência não apenas se tornasse presente, mas onipresente, profundamente integrada a toda a realidade. Esse imperativo cósmico indicaria que, na base do universo, existe uma direção, uma busca por autoconsciência, algo que transcende a mera evolução material e aponta para uma realização mais profunda e consciente do ser. Se aceitarmos essa visão, qual seria a nossa responsabilidade nesse processo? Se a consciência é um dos propósitos evolutivos do universo, cada pensamento, cada escolha e cada ato de percepção se torna uma contribuição para essa grande jornada. Afinal, não somos apenas indivíduos isolados, mas participantes ativos de uma evolução universal. Nossa capacidade de experimentar e criar significado alimenta esse desenvolvimento, conectando nossas vidas ao grande destino do cosmos. Assim, o imperativo cósmico da consciência nos convida a viver com propósito, compreendendo que cada experiência de autoconhecimento e cada ato de consciência expandida são etapas de uma evolução que transcende a própria humanidade. Nesse sentido, a consciência não seria apenas uma característica do ser humano, mas uma expressão contínua do universo,
uma presença que nos conecta a algo maior e que nos lembra de nosso papel essencial na própria expansão da realidade. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que também se beneficiem dessa mensagem, e não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Muito obrigado por assistir e por me acompanhar. Cuide-se e até breve.